Bom, a primeira coisa, gente, é que o processo de letramento, quando a gente está falando do processo de letramento, a gente sabe que a alfabetização ela acontece a partir ali do pré. Cada série chama de um jeito, né? Mas ali, primeira série, no ensino infantil, e depois a gente ter a continuidade desse processo de letramento no primeiro e no segundo ano, beleza? O letramento, na verdade, o processo de alfabetização, ele pode continuar até o terceiro ano e além. Agora, não saia daqui se você não for professor de alfabetização achando que essa live não vai servir para você, porque na verdade essa live serve para qualquer professor. Eu só estou contextualizando, tá? Então, o processo período de alfabetização, ele acontece ali entre o primeiro e o segundo ano, podendo se estender ao terceiro ano. Principalmente no que concerne a melhoria da letra cursiva, porque no português a gente usa a letra cursiva, então a gente precisa valorizar isso daí, né, e aprimorar. Mas a grande questão do processo de alfabetização e posteriormente é quando a criança não desenvolve o que na literatura internacional eles chamam de eagerness, que é a avidez pela leitura, ou seja, quando a criança e o jovem não desenvolve o gosto, o interesse pela leitura. E isso vai impactando ele, né, em diversas etapas da vida, incluindo os anos finais do ensino, os anos iniciais do ensino fundamental, né, mas as séries ali tipo terceiro, quarto ano, também nos anos finais do Fundamental 2, ensino médio, e aí vai impactando até lá o ensino superior. Então a gente cria uma bola de neve. Quando a gente não desenvolve o gosto pela leitura, a gente cria uma bola de neve que acaba atrapalhando muito no desenvolvimento cognitivo. Então, quem aqui, né, não recebeu um aluno no ensino fundamental, quem é professor de ensino fundamental 2, ou no ensino médio, ou na faculdade, que não gostava de ler, né? Eu acho muito difícil que isso nunca tenha acontecido com nenhum professor, encontrar com um aluno que não gosta de ler. E o impacto disso ele é tão profundo porque, além do jovem, da criança, não ter a disposição para ter acesso ao documento, ele não tem disposição para interpretar o que está ali naquele documento. Então, a gente vai ver uma situação muito complicada, que é o fato de como essa pessoa vai ter acesso ao conhecimento. É só comigo falando? E além disso, né, eles passam a querer documentos cada vez mais objetivos, sintéticos, tweets, né? Caracteres de tamanho Twitter, usufruir daquela informação para já ter opinião, para se colocar no mundo, né? E se colocam de maneira muito enfática, inclusive em muitos momentos. Então, na verdade, a informação, como ela deveria ser, ela deve ser utilizada para o esclarecimento e para um posicionamento pessoal e individual, ela continua sendo, só que sem profundidade. E quando isso acontece sem profundidade, o posicionamento ele é muito perigoso, porque ele é rarefeito. Se você vai conversar com aquele jovem, aquele adulto, sobre o que ele realmente compreende, ele não sabe sustentar a opinião dele, porque não tem embasamento, tá? Então, lá no primeiro ano, se você consegue desenvolver um gosto pela leitura, pela escrita, lá nas séries iniciais do fundamental, que seja realmente sólido, você vai realmente constituindo, né, uma facilidade muito grande para as séries posteriores, para os professores que virão depois e para o futuro daquele ser, né? E aí, nesse sentido, é muito importante que os professores saibam que em todo o ensino fundamental, 1 e 2, eles podem utilizar 4 tipos de leitura, de atividades de leitura e atividades de escrita, tá? A primeira é a leitura guiada, ou seja, ele vai ler diante do professor, ou ele vai escrever ali diante do professor, e o professor vai fazendo esse acompanhamento para entender o que ele sabe, o que ele não sabe, diretamente ali. Janaína, mas isso é impossível, minha sala tem 30 alunos. Não, isso é possível se você dividir a sua turma em centros de aprendizagem, como a gente já conversou algumas vezes aqui. O segundo tipo de leitura é a leitura compartilhada, tá? Que é o momento em que ele
ler junto com um colega do lado dele. Você junta dois jovens, dois adultos ali. Isso pode acontecer no ensino superior, até um artigo científico vocês vão ler juntos ali, beleza? Eles leem um pro outro, e aí, à medida que você lê para uma outra pessoa, você se concentra mais na leitura, porque depois você vai debater com aquela outra pessoa. Você aprimora a sua forma de ler, porque tem uma outra pessoa escutando que não é só você, tá? E você gera essa oportunidade do compartilhamento. Depois você tem a leitura independente, ou escrita independente, que aí é sozinho realmente, né? Ele tá ali focado, né, naquilo que ele tá fazendo, atento, né, àquilo que ele tá fazendo, e desenvolvendo uma interpretação, um posicionamento que é pessoal, tá? Que é único e que ele só vai compartilhar posteriormente, se ele for a fazer uma apresentação na sala de aula, caso você requisite isso, ok? E aí o que acontece? E a outra forma é quando você lê, né? E ele apenas acompanha, ele está ouvindo a história que você está lendo. Então ele não está lendo, ele só está recebendo, ele só está ouvindo, mas ele está tendo contato com a literatura, com a escrita, com aquele texto, mesmo que seja você lendo, tá? E nesse momento da literatura, você está trabalhando também a concentração, o foco, que é algo muito importante, ok? Vocês podem manejar essas 4 formas em todos os ambientes, inclusive no ensino superior. Não pensem que é apenas na educação básica isso pode acontecer dessa forma, não é assim, tá? Vocês podem brincar com essas formas de uso da literatura em qualquer contexto, beleza? Tenham isso como referência. E aí, vocês podem criar determinados checklists ou modelos, né, de formas de você avaliar como é que está sendo a escrita, a leitura. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês, ó, um checklist de revisão do texto, né? Aí eles mesmos, a gente falou de autoavaliação ontem, né? Então eles mesmos percebendo, né, se autoavaliando, as ideias fazem sentido para mim? Aí, ó, apenas 2 critérios, são 2 emoticons, tá? Preciso, como é que é, gente? Adicionar ideias, tá? Então, isso aqui é no caso depois da escrita. Ele escreveu, depois de escrever, ele vem aqui e faz uma autoavaliação sobre o material que ele produziu. Então, você pode fazer com o texto focado para ele mesmo se avaliar, ou você pode escrever de uma forma que o colega vai fazer essa análise do texto dele, ok? Você vai fazer meta-análise da escrita, meta-análise da produção literária que ele fez, meta-análise da leitura que ele teve. Isso é muito importante. Que é essa ideia que a gente conversou na live anterior, ontem, de transferir para o aluno também a responsabilidade de se perceber dentro do processo, ok? E não apenas ter você dizendo se o texto está bom, se o texto não está bom, se ele está limitado, enfim. E isso também vale para o ensino superior. Se você está percebendo que você pegou uma turma que tem um nível muito básico de leitura, não gosta de ler, não gosta de se envolver, você tem muitos textos que precisam ser passados, que precisam ser aprofundados, coloque eles para ler, estabeleça critérios que façam com que ele veja a própria leitura, com que ele reconheça a importância da própria leitura, e quando ele não conseguiu interpretar de uma forma adequada, ou que ele não caminhou para a interpretação de uma forma produtiva, e por quê? Então, auxilie ele nesse processo, isso é muito importante, tá? Se você tiver que dar passos atrás, não, Janaína, mas calma aí, leitura e produção de textos, que é a disciplina que eu dou no ensino superior, já é para estar num outro nível. Tá, mas se sua turma não está nesse nível, volte, dê um passo atrás. Dê essa contribuição para esse ser humano, que é ele saber ler e interpretar aquilo que ele está lendo, ok? E se for preciso, ainda que você esteja trabalhando com direito, tá, traga outros tipos de textos e ensine eles a entender o que é ler de forma literal e o que é encontrar os sentidos por trás das palavras, né? Se for preciso, traga fábulas, traga contos, mas permita com que eles sejam capazes de entender para além da literalidade. Isso é muito importante, beleza? Pratique isso aí. Eu não sei se a Cristina já chegou aqui, acho que ela já deve estar esperando, eu já vou chamar ela já, tá? É a professora que vai participar aqui hoje da live com a gente. Gente, vocês forem tendo pergunta, podem... Cris, se você tiver aí, você tem que ir
marcar ali, ó, na. Deixa eu ver se eu consigo chamar. Ah, acho que eu consegui chamar. A Cristina, a Cristina, ela é minha aluna lá no curso de aprendizagem ativa na prática. E eu chamei ela hoje aqui para participar da live com a gente para conversar um pouquinho. Eu acho que é muito legal vocês poderem ver, ouvir dos próprios professores. Temos só um minutinho, Cris, rapidinho. A gente tem 12 pessoas no Facebook. Galera do Facebook, não vai dar para a Cris aparecer aí ao mesmo tempo. Se vocês conseguirem entrar pelo Instagram, tá? Senão vocês vão me dizendo se está dando para ouvir por aí. Cris, você é aluna do curso de aprendizagem ativa na prática, muito presente, né? Muito participativa. Primeira turma. É a primeira turma, exatamente, é verdade. E aí primeiro eu tô querendo que você fale um pouquinho de você, aonde que você dá aula, qual é o contexto que você dá aula. Pode ser? Pode. Boa noite a todos. Eu sou Cristina Bittencourt e eu dou aula no ensino médio da Rede Estadual da Bahia, em uma escola que só oferece ensino médio. Há 8 anos, né? Faz 8 anos que eu iniciei minha carreira docente. Isso não faz tanto tempo assim, não. Ah, mas é um tempo bom já. Eu sempre fui muito inquieta, né? Na faculdade a gente não tinha assim muito contato com o trabalho docente mesmo, ali, o chão da escola, como se diz, né? Uhum, E isso. quando eu fui dar aula, eu percebi que eu tinha muito pouco recurso, né? Muito Uhum, pouco recurso para exercer minha profissão. E uhum, então eu sempre buscava maneiras de facilitar meu trabalho, maneiras de desempenhar bem minha função, mas é sempre inquieta, porque, como eu disse no meu vídeo introdutório, eu nunca gostei da aula expositiva. uhum. Nunca gostei, porque eu não sentia assim, um envolvimento, não sentia. Eu mesmo não gostava de aula expositiva, imagino os alunos, né? Então, É verdade, aí fica complicado. é complicado. Então, eu busquei outras formas, né? Ia sempre buscando outras formas de dar aula, sem precisar que fosse aquela lá da frente, do quadro e do giz. É verdade. Uhum. E por sorte, né? Eu te encontrei. Pura sorte, eu acredito. Pura sorte, e isso sim me transformou. Uhum. Hoje de tarde, acho que eu coloquei uma mensagem até dizendo que mais do que o desempenho dos meus alunos que melhoraram, o envolvimento que cada dia é maior, eu mesma, como pessoa, me transformei. Como pessoa, como profissional, antes e depois do curso. Nossa, Cris, eu fico Eu muito ganhei assim feliz. uma consciência tão incrível Uhum. a respeito do meu trabalho, a respeito das etapas, a respeito do planejamento. No curso, acho que é o sexto módulo, ou quinto módulo, que fala da organização da sala de aula, Uhum. da organização do trabalho docente, na verdade, né? É Uhum. uma coisa assim. Uhum. Então, esse foi um módulo que me ajudou profundamente, Uhum. porque eu entrava na sala e não tinha essa consciência de fazer diferente. Eu Uhum. entrava lá e dava o meu melhor. Uhum. Mas com o curso eu ganhei essa consciência. Uhum. Essa consciência do passo a passo, essa consciência do planejamento reverso, que nossa, que para mim foi assim, como você sempre diz, o pulo do gato. É o pulo do gato, eu uso muito esse termo. É o meu pulo do gato preferido, é o meu pulo do gato preferido, é o planejamento reverso. Uhum. E hoje eu não tenho mais dificuldade nenhuma em planejar. Uhum. Ai, que bom, Isso Cris. facilitou muito minha vida. Eu consigo ver uma aula inteira ali na minha frente, Uhum. enquanto eu estou planejando. Uhum. Nossa, isso é muito E, importante. e, é, e outra coisa,
Antes, eu dividia os grupos, gosto muito de trabalhar em grupo, mas dividir os grupos e dava mais a confusão do que Isso é verdade. resultados. Dava mais confusão do que resultados. E essa semana, quando eu fui introduzindo as minhas novas turmas, nossa, foi tão legal. Tão legal. Eles estranharam, claro, um pouco os grupos com os membros com cada função definida. Eles estranharam um pouco. Alguns reclamaram um pouco das suas funções, porque tiraram da zona de conforto daquele, né, que eles traziam já da escola anterior. Mas no final das contas, o resultado foi maravilhoso. Ah, Cris, que E eu bom. estou muito feliz com isso. E isso acontece mesmo, sabe, Cris? O que acontece? Quando você começa a instituir, né, as funções, como a gente explica lá no curso e tal, quais são, e você define para os alunos, ou você faz por sorteio, seja ele como for, né, para os alunos terem essa função, como eles, por exemplo, aquele que é chamado para ser o líder, ele se sente mais confortável em não ser o líder, mas ele sai como líder, né? Ele tem que realmente, é como você falou, sair dessa zona de conforto, porque a gente fazer isso com tranquilidade, a gente sabe que ele vai reclamar, mas a gente fazer isso com tranquilidade, porque a gente sabe que todo mundo precisa desenvolver liderança, não só um aluno ou outro. Então, na verdade, existe também uma tendência à reclamação muito natural dos alunos, né? E é muito engraçado que quando eu dou formação de professores e eu aplico isso, os professores terem funções, eles reclamam também, tá? Não, não, Janaína, eu não quero ser o líder, não, não, eu não quero ser o monitor de recursos, aí fica. Então, assim, é uma coisa do ser humano mesmo, na verdade, não é só do nosso aluno. Agora, se a gente tem consciência do porquê que a gente está aplicando essas funções, que essas funções vão permitir que todos do grupo participem, não fique alguém sem participar, que todos desenvolvam as competências necessárias, né, para a vida deles e também como estudantes. Aí a gente encara, a gente banca, olha, isso é bom, mas é sempre legal também, tá ficando muito confuso, então para e tenta dar uma justificada também. Gente, olha aqui, depois da experiência, por que vocês acham que a gente fez dessa forma? Por que vocês acham que a gente estabeleceu essas funções? Como foi viver essas funções? Então, sempre que você puder trazer um momento de meta-análise, de como foi a experiência, é muito importante, tá? E se você puder me dizer, assim, você consegue me contar, Cris, alguma atividade, alguma coisa específica que você fez na sua área de atuação? Fala um pouquinho mais da sua área de atuação, um conteúdo que você trabalhou com atividade em grupo, como é que foi? A minha área de atuação é língua portuguesa e produção textual. Então, na minha aula de produção textual, como eu já terminei o curso, eu não concluí ainda porque eu estou me amarrando para não concluir, porque eu amo o curso. Não, e vão entrar novas aulas, tá? Ai, que Vão ótimo. entrar Então, eu não vou 4 concluir novas agora, não. aulas, vão entrar 4 novas aulas, muito legais. Então, eu não vou concluir agora, não. Ah, eu já cheguei naquela etapa das metodologias ativas. Então, eu escolhi para trabalhar com eles o painel integrado. Ah, legal. Eu adoro. Pois é. Experimentei e adorei também. Eu levei um texto, um texto que eu estou discutindo com ele, as masculinidades. E aí eu levei um texto, dividi entre eles, levei um texto grande, um artigo, dividi entre eles, cada um ficou com sua parte, dividi em cinco alunos, porque a turma é muito grande, tem 40 alunos. É grande mesmo. Puxa Dificulta vida. até um pouco, né? É muito grande. Até para você achar um texto que dê para dividir para todos. Isso é verdade. Complicado. Isso é verdade. Mas Aí eu eu vou te dar uma dica. Hum, O que você pode fazer? Se você conseguir dividir o seu texto em 3 partes, você coloca 2 grupos com a parte A, 2 grupos com a parte B, 2 grupos com a parte C. Por exemplo, entendeu? E aí, antes de você fazer a rotação, você coloca os 2 do A para conversarem, chegarem no consenso e estabelecer um novo líder. Depois os 2 do B, depois os 2 do C. Depois você faz a rotação. Ah, Tá? que É uma ótimo. opção. Em vez de você Obrigada. porque se você for fazer com 40 alunos, né? Se você for fazer
6 grupos, por exemplo, né? Realmente são muitos grupos, né? São, Então, são muito. tem que ver isso. Na verdade, você vai ter que fazer mais, né? Você fez quantos grupos? Eu fiz 9 grupos. Tem que ser, senão os grupos ficam muito grandes. E assim, seguindo a orientação do curso, não dá para ter curso, não dá para ter grupo muito grande. Mas beleza, sai Sim. contando aí, me conta aí, quero saber. Aí aí fizeram a leitura, aí troquei, Uhum, fiz a troca, né? O número um foi com o número um, e dividi aquelas, eu dei as fichinhas, né? uhum, Cada um ficou com um número. E aí na segunda parte, aqueles do número igual formavam um novo grupo, estabelecíamos um novo líder uhum, e eles entravam ali no consenso. uhum, E depois, aí foi assim, sucessivamente, né? uhum. E depois eles tinham que apresentar as conclusões a que chegaram ali, tendo contato com o texto todo. Uhum, Aí não tirei ninguém do lugar para apresentar, porque não é ainda o objetivo final, uhum, né, desse trabalho, porque esse trabalho eu quero gerar um outro produto, né? uhum, Um outro produto. Desse trabalho eu quero gerar um jornal mural uhum. na escola. Então, estamos ainda em processo, porque as Entendi. aulas, de fato, só começou agora. Aham. Então, estamos em processo. O Uhum. processo final será o jornal mural. Ah, Mas que estamos legal. seguindo esse processo ainda. Uhum. Foi Ah, assim. que legal. E uma coisa que eu não falei, que era para ter falado antes, como está funcionando as regras e rotinas. Hum. Então, a sala de aula está muito organizada, muito cooperativa, Ah, que coisa muito boa, cooperativa, amiga. muito cooperativa. Aham. Então, quando eu coloquei aquela regra, ninguém termina enquanto todos não terminarem, Uhum. foi a que eles mais gostaram. Eles elegeram como a regra principal. Uhum. Uhum. E eles gostaram muito. Então, a sala está muito mais cooperativa, Nossa. E olha, colaborativa, você está né? conseguindo isso com 40 alunos, né? Olha, hoje eu entrei na sala de aula lá da escola que eu sou diretora, né? E aí foi muito legal, porque dentro da sala, o que estava acontecendo? Os alunos estão saindo muito para o banheiro. E aí a professora fez no Flipchart, ela botou o nome de todas as crianças e a cada saída que a criança tinha, ela fazia um check. E o combinado que ela fez com eles era que eles só podiam sair 2 vezes antes do recreio e 2 vezes depois do recreio. Isso é fundamental 1, tá? Então a professora Hum, fica com eles o dia todo. E aí eu fui conversando com ela e pensei, por que a gente não faz diferente? Pode continuar utilizando o chart, mas eu acabo falando algumas palavras em inglês, né? O flip chart. Eu acabo lendo muito inglês, aí eu acabo falando muito inglês. Por que a gente não faz o seguinte? Você começa a contar com eles a quantidade de checks que você teve naquele dia, ou naquela não é manhã, né? Naquela parte ali antes do recreio. E aí fala, olha, tivemos 12 agora. Aí quando for no próximo, se você encontrar 10, celebra com eles. Olha, nossa, a gente dessa vez conseguiu 10, olha só. Né? E vai mostrando para eles a vitória de ir alcançando algum objetivo. Por quê? Por que é importante estar na sala? Não é porque eu não quero que o aluno vá fazer xixi, vá no banheiro, o aluno não pode ter sede, não é isso. Mas se ele não estiver na sala de aula, ele vai perder alguma coisa que é importante. Seja o tempo sim, no momento do trabalho em grupo, seja uma instrução direta. Então é importante o aluno estar dentro da sala de aula, né? Então, nesse sentido, você vai comemorando com eles as vitórias deles conseguirem cumprir melhor algo que é importante para você. E nesse caso, dessa professora, é importante os alunos sim, estarem em sala de aula. E para as regras, você pode fazer da mesma forma, entendeu? A partir do momento que eles vão cumprindo melhor a regra, você pode ir celebrando com eles esse avanço, entendeu? E até de forma sim, matemática, se fizer sentido. Quantas sim, vezes você viu colaborando, mas assim, você tem que pensar como é que vai fazer sentido na sua sala de aula. Mas é sempre legal quando a gente estabelece regras, a gente também ter metas dentro da regra
e ir celebrando com eles o alcance dessas metas, né? Essa regra de ninguém termina enquanto todos não terminam, ela é fortíssima, né? Essa é uma regra que eu aprendi na minha formação lá com a Universidade de Stanford e que eu levo comigo, né? Sim. Que ela é fantástica, ela é de uma força incrível mesmo, gente. Vale da educação básica ao ensino superior. Legal, Eu tô tendo muitos resultados que com bom. isso. Quer beber uma aguinha, Cris? Eu te espero. Ah, tia, eu tô eu tô aqui no quarto com a minha filha de 4 anos. Ah, Fica é? batendo na porta. Ela tá batendo na porta? Não, vai Fica atendê-la batendo na então. porta que ela quer entrar. Bota ela pra entrar, Cris. Ai, não! Não, não, Você não conhece? não, 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 mas então olha só, querida, eu vou te liberar, tá? Para você cuidar de seus filhos. Eu sei como é que é essa demanda. Eu agradeço por você ter participado aqui com a gente, tá? Se você quiser só finalizar falando um pouquinho de qual que é o seu sonho na educação, o que que você almeja, pode ser? Pode. Meu sonho na educação sempre foi fazer a diferença na vida dos meus alunos. Uhum. Com muito amor, com muito cuidado, carinho, que é o que eu tenho por ele. Um dia você perguntou o que era a qualidade, a maior inteligência, né? A minha é a interpessoal. Eu gosto de ter esse contato muito direto com meus alunos. Eu gosto de saber deles. Uhum. E isso é uma coisa que me fortalece Uhum. como profissional, como professora. Uhum. E essa é a diferença que eu quero fazer na vida deles. Mas eu queria ter mais recursos e agora eu estou tendo. Muito obrigada. Muito obrigada. Gratidão imensa, imensa, imensa. Cris, ó, é uma alegria pra gente ter você como aluna, pra mim, né? Eu falo a gente que você sabe que meu marido me auxilia na Educaetos, né? Sim, E ele também dialoga muito com vocês. E tão grata, viu? Grata pela sua dedicação, pelo seu comprometimento com a docência. São professores assim que fazem a gente também querer ser professor e que honra a nossa profissão, né? Vamos juntas, sim. né? Vamos juntas humanizando a educação. Minha educação. Tá bom, Um querida. Vai lá beijo. cuidar da sua filhota. Boa Um noite. beijo, viu? Tchau, Boa querida. Boa noite. Tchau. noite. Gente, eu quis chamar aqui uma aluna, né, do curso de aprendizagem ativa para falar um pouquinho com vocês. A Cristina é fantástica, vocês viram, né? Esse ser humano aí muito legal, muito joia. E são esses presentes que a Eduquetos me dá de poder ter alunos aí do Brasil todo. E agora eu tô conseguindo ver aqui as mensagens, o carinho que vocês estão tendo com ela. Que coisa boa, gente. Ela merece isso tudo. E você vê, língua portuguesa, tá? Que é considerado muitas vezes por muitos alunos uma disciplina maçante. 40 alunos, então é possível, tá, gente, essa transformação. E na área da linguagem, que é o que a gente está conversando hoje aqui, a gente conversou um pouquinho antes dela e vamos finalizar também. Tragam com vocês essa perspectiva que a área da linguagem é uma área transversal. Ela é uma responsabilidade da professora de língua portuguesa, da professora de língua estrangeira, seja qual for, mas ela é uma responsabilidade de todos nós. Porque sem a linguagem, sem a comunicação, a gente não chega em lugar nenhum. E isso me lembra aquele filme da Anne Sullivan, né? Que é aquela, eu até coloquei no post das mulheres, que ela ensina a Ellen, né? Ela abre o mundo a partir da linguagem. A Ellen, ela era surda e muda. Não, é surda e muda, claro. Enfim, acaba que era, porque ela era surda, né? E cega, né? Mas era surda e cega. E ela, para ensinar alguma coisa para Ellen, ela teve que utilizar a linguagem dos sinais a partir do toque. Ela foi aplicando isso e o que ela defendia? Uma pessoa sem linguagem não pode desenvolver nada na vida. A primeira coisa que ela precisa ter na vida é a linguagem. Tá? Então, muitas vezes a gente recebe em muitos momentos do processo educativo do jovem, né, do adulto, a gente recebe eles com muitos déficits de linguagem. Então, pensem também como o seu trabalho pode contribuir para eles se aprimorarem nisso, tá? Eu observo isso nas crianças muito, eu tenho observado muito isso. Esse é um projeto que eu tenho de pós-doutorado, trabalhar com essa área da leitura, mas eu tenho observado muitas crianças e também sendo mãe hoje de 2 bebês, como as crianças gostam de livros, gostam de leitura. Mesmo elas não sabem ler, né? Mas elas gostam de mexer no livro e conta história.
E isso vai sendo perdido em algum momento. E vai sendo perdido por conta das estruturas fechadas e não contextualizadas, né? Então, tentem, de alguma forma, trabalhar na disciplina de vocês esse gosto pela linguagem, trazendo essa conscientização de que sem a linguagem a gente não consegue nada nesse mundo, tá? E uma das formas da gente trabalhar isso, por exemplo, é com as regras. Estabeleça uma regra e discuta com a turma sobre a regra. Qual que é o sentido dessa regra? O que que isso significa, né? Como aplicar isso pode transformar a realidade dentro da nossa sala de aula, a realidade sua com a sua família, no bairro onde você mora. Então, assim, vai desenvolvendo com eles essa prática de refletir sobre aquilo que é colocado diante deles, né? O porquê. Perguntar por quê, em síntese, é isso. A gente diminuir ao máximo essa prática dentro da educação, que é de responder perguntas que não foram feitas. Então, estimular com que eles façam perguntas que eles se interessem para que a gente possa responder. E, gente, eu sei que hoje, se a gente passa muita leitura, os alunos não leem, eles não querem ler. Mas vai indo aos poucos. Mas não deixe de passar leitura. A gente não pode ceder totalmente. A gente pode não passar de início um texto muito complexo. Ah, mas no tempo que eu fiz faculdade eu tinha que ler, né, artigo em inglês, italiano, espanhol, e não podia nem reclamar. E hoje você não pode passar um em português que os alunos reclamam. Eu sei que está bem diferente, tá, gente? Mas a gente precisa ir com calma para a gente chegar onde a gente quer, tá bom? Boa noite. Quero registrar que não me sinto mais sozinha dando aula. Hoje, com a atividade de grupo, lembrei de você, Janaína. Olha, eu não veio até o final, Nice, mas eu já amei isso. Você não está sozinha, nenhum de nós, tá? Nós estamos aqui junto. Então, vamos se auxiliando. Janaína, disponibiliza, deve ser, né? Este checklist da leitura para nós. Beijos, Vânia. Vou disponibilizar. Eu vou colocar lá no curso. Como eu estava falando para a Cristina, vou entrar 4 aulas novas no curso, Vânia. E aí, uma delas é sobre autoavaliação. Eu vou dando várias ideias, tem a ver com a live de ontem, ok? Porque é o seguinte, gente, o curso você tem acesso durante 2 anos, você pode fazer no seu tempo, no tempo que você puder. E todas as atualizações que eu for inserindo, todo mundo lá vai ter acesso, tá? Assim como as mentorias, vocês começam a participar da mentoria que já vai ter no sábado, quem entrar agora. Mas vocês têm acesso às mentorias anteriores gravadas que estão lá. Para mim, ler artigo grande funciona fragmentando as partes. O professor hoje quer que o aluno leia um texto inteiro de uma vez só, sem fazer as devidas análises linguísticas. Isso é verdade. Essa ideia que esse modelo de atividade, né, que é o Dig Só em inglês, que a Cristina estava falando, a Cris estava falando, ela é justamente para destrinchar o texto, um texto grande, em pequenas partes e possibilitar a apreensão de todo o texto, tá bom? Até por conta do tempo que a gente tem em sala de aula. E aí você vai puxando o elástico, né? Vai aumentando as possibilidades e as condições de aprendizagem da sua turma. Tem que ir com calma que você vai chegando lá. Professora Janaína, posso fazer a inscrição do curso amanhã ainda? Não deu tempo hoje. Pode fazer amanhã. Pode fazer sim. Mas a condição especial de hoje, ela realmente vai terminar hoje às 23h59. Mas as inscrições seguem até... Não sei se é sexta, gente. Acho que é sexta. Essas coisas aí mais operacionais, eu não sou muito boa de responder. Trabalho por muitos anos em escolas internacionais. Esse modelo já é usado com sucesso em muitas escolas americanas. São muito efetivos. Fico muito feliz em saber que está sendo trazido para o Brasil. Sim. As escolas internacionais, as escolas realmente bilíngues, que hoje toda escola é bilíngue, nunca vi isso, elas adotam esse modelo, sim. Isso é muito legal. Temos trazido cada vez mais, até porque a BNCC nos requer isso agora, né, gente? Então, temos que nos movimentar para conseguir alcançar os objetivos propostos, enfim, né? E alcançar melhores resultados, não é isso? Janaína, ainda não comecei o curso, tive problemas pessoais, gostaria de uma orientação sua, estou perdida. Não se preocupa, são 2 anos de acesso, começa quando você estiver podendo, tá? Você vai lá no seu e-mail, vai acessar o e-mail da Hotmart
e começa a frequentar. Qualquer coisa chama a gente aí no direct que a gente te responde, te ajuda, tá? Mas não se preocupa não que tá em tempo. A hora que você começar é o seu tempo, tá bom? Bom que você já garantiu a sua vaga. Então, gente, essa mensagem que eu queria passar muito hoje para vocês, viu? De pensem que na linguagem como algo transversal, fundamental para todas as áreas, para todas as disciplinas do ensino superior, para todas as disciplinas da educação básica, e que a gente precisa se responsabilizar por isso. Existe um problema estrutural na nossa formação básica, e o aluno que a gente recebe é o aluno que a gente tem, é o aluno que a gente tem que amar, é o aluno que a gente tem que educar, e a gente não pode ficar só sofrendo com o que deveria ter sido feito antes, porque o que importa é o que a gente vai fazer agora, tá bom? Então, auxiliem eles nesse processo, beleza? O curso é maravilhoso, Vânia, que bom. Que bom que você gosta. Gente, é feito com muito carinho, com muito amor mesmo, assim, sem amarrar nada. Eu entrego tudo que eu sei, que eu pratico, por isso que eu sempre vou inserindo novas aulas, porque eu vou testando coisas novas que vão funcionando e eu disponibilizo lá para vocês, tá bom? Gente, tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver se teve alguma pergunta que passou aqui que eu não fiz enquanto a Cris estava lá. Ah, vocês estão se ajudando. Olha que legal. Um foi fazendo a pergunta, o outro foi. Ah, Lorena, você ainda tá aí, Lore? Te admiro demais, saudades. Eu também te admiro muito, querida. Professora do curso de biomedicina, coordenadora, uma profissional fantástica. Acho que não, gente. Hoje vocês estão um pouco perguntador, hein? Também fiz inscrição nas metodologias ativas, perdi alguns vídeos. Ah, legal, querida. Você participou da semana, né? Porque agora está aberto para o curso, né? O curso online completo. Sucesso garantido. Beleza, gente. Muito grata. Então, olha, a gente vai ter live amanhã de novo. E amanhã a gente vai falar com outro professor muito legal, também nosso parceiro. Eu vou avisar direitinho para vocês pelo Stories. Acompanhem, tá? Mas é isso. Eu aviso vocês, tá bom? Calma aí, gente. Surgiram 3 perguntas. Calma aí, o povo resolveu. Cheguei atrasada. Como fazer essa metodologia ativa na aula de gramática? Então, uma das coisas que a gente veio conversando aqui é da gente trazer contextualizado, tá? Dentro de um texto, de uma literatura, trazer de uma forma que faça sentido. Mas a gramática nua e crua ela é importante também. Só que o que você vai fazer? Tenta fundamentar para o aluno as estruturas gerais que fundamentam, em que está fundamentada a gramática. Quais são as grandes áreas? Construa como se fosse até um mapa mental para eles visualizarem as grandes áreas da gramática, como ela se estrutura, como ela se organiza, a gramática da língua portuguesa. E outra coisa, utilize estratégias mnemônicas, tá? Para eles poderem gravar quais são as preposições, quais são os tipos de substantivos, quais são, enfim, ou os tipos de, né, elementos, os adjetivos, os advérbios, os substantivos, os artigos, enfim, né? Para que eles consigam internalizar isso, porque tem coisas que a gente precisa decorar antes da gente entender, porque senão nem vai dar para seguir o próximo passo. O que são estratégias mnemônicas? Músicas. Um dia eu cantei aqui até numa live, né? Que eu lembro quais são todas as preposições por causa de uma musiquinha que eu aprendi. Então, vá utilizando essas estratégias, mas é muito importante que o aluno possa entender realmente o funcionamento da gramática, tá? Ele tem essa visão, tenta estruturar isso no mapa mental, apresentar para eles, debater, né, cada parte, o que significa, e aí vai pedindo para eles irem dando um check, quando eles se sentirem, olha, no substantivo, eu já estou me sentindo seguro, ele se autoavalia, ele vai lá e marca, aí ele vai se aprofundar agora mais no advérbio, ele está se sentindo seguro, ele vai lá e marca, vai dividindo isso. A metodologia ativa significa o aluno estar ativo no processo, se autorregulando e você dando o suporte necessário, mas ele sabendo onde é que ele está. Isso é muito importante, tá bom? A gente vai estudar gramática, a gente vai estudar língua portuguesa, a gente fica sem entender onde a gente está, o que vem depois e qual que é o sentido daquilo tudo.
vão disponibilizar o referencial teórico lá no curso de aprendizagem ativa, tá bom? Todas as aulas têm referencial teórico. Beleza? Gente, é isso então. Muito bom estar com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à inscrição no curso, podem chamar aí no pessoal. A gente responde vocês e eu vou avisar sobre a live de amanhã. Não perca, que vai ser muito legal também, tá bom? Até mais. Vamos juntos humanizar a educação?